agora sim, a mais um episódio do podcast Diário Velho. Mais um é uma piada interna, pra quem escutou o primeiro. O que chama eu não começaria por esse, mas tem lá a piada interna explicando por que começar um podcast sempre com mais um. Inclusive, esse é o segundo episódio e eu fico feliz de dizer que das 8 pessoas para quem eu mandei o primeiro, 100% da minha melhor amiga Ana Paula adorou. Ela e a esposa Fernanda, um beijo, Fernanda. Ah, e a Ceane achou engraçado também, um beijo, Ceane. E, deu 24 minutos de episódio primeiro, só que tinha 55 minutos de material. Não existe isso no mundo, gente. Sabe o que isso quer dizer? Que eu falei muita coisa inútil. Se 24 é o que ficou de 55, imagina o que eu cortei. Imagina os outros 30 minutos. Mas assim, sério, isso quer dizer também que eu levei 3 semanas pra recortar na mão esse alecrim dourado que foi esse primeiro episódio. Eu recortei na mão, assim, com tesourinha, sabe? Fui remendandinho cada coisinha, cada espacinho de fala, assim, vendo qual tempo. Isso não existe, pelo menos eu acho, né? Nos podcasts que dão certo, assim, você não fica 3 semanas editando 55 minutos pra 20. Mas também o povo mais top, assim, grava direto, né? Editando muito pouco. Você já, como eu gravava programa no rádio, você já faz o programa ali como se fosse ao vivo. Isso quer dizer que esse povo banca 50 minutos de asneira. Todos os 50 minutos de asneira das pessoas top ficam no podcast. Elas não precisam cortar pela metade. Eu queria muito bancar 50 minutos de asneira. Assim, considerando que eu não escuto um podcast que seja sério, né? Eu já tô considerando que tudo que eu escuto é asneira. Porque o Guilherme, ele acorda e ele coloca o café da manhã. O podcast, café da manhã, mas o café também, mas o podcast, sabe? E aí, assim, já colocando até um pouco esse episódio aqui nos trilhos, lembrando de uma coisa velha, que é sobre o que é o podcast. Eu tenho aquela sensação de quando a gente era criança e os pais colocavam aquela rádio AM às 6 da manhã, te acordando pra ir pra escola. Quem viveu sabe até que rádio que é. Eu não vou falar o nome da rádio aqui, pelo amor de Deus. Antes do celular, as pessoas ouviam rádio. Eu sei que vocês sabem disso. Eu vou falar, eu sei, esse eu só sabia, mas tudo bem. Mas era assim, explicando basicamente do ponto de vista da criança. Isso vocês não sabem. As rádios de música tinham som bom e elas eram as rádios FM. Que esse nome tem a ver com um negócio de frequência. E mais do que isso, a gente pesquisa. Mas a rádio de música tinha um som bom. Mas tinha umas rádios em que o som era péssimo. Por que isso, meu Deus do céu? E eram essas rádios que davam as notícias. E que eram as rádios AM. FM era bom, AM era ruim. É só isso que você precisa lembrar. Pra prova. Tinha uma vinheta que ficava cantando Vambora, tá na hora. Aí eu fiz aqueles pactos que a gente faz quando é criança, assim, com a gente mesmo. Eu falei assim: quando eu crescer, eu não vou ouvir rádio de notícia às 6 da manhã. E acabou que esse pacto eu cumpri. Porque a gente não cumpre nenhum pacto que a gente faz quando é criança depois que cresce. Mas esse daí, especialmente esse, eu cumpri. E aí o mundo dá voltas e agora o Guilherme acorda e coloca o podcast Café da Manhã. Nada muda. Eu já vou adiantar aqui que, inclusive, nos anos 90 eu achava que eu odiava os anos 90. Já vou tirar isso da frente, inclusive. Eu nasci... Começa, né? Em 1984. E eu tava ali com 4, 5 anos dos anos 80, feliz da vida. Era tudo colorido, as roupas eram coloridas, as músicas eram animadas, os teclados, tudo estriquinado, os jovens ouvindo a rap, Pet Shop Boys, Erasure o dia inteiro. Aí de repente tudo isso acaba e eu tô lá com 6 anos de idade ouvindo o disco dos Menudos pra ir pra escola. E ainda com a rádio AM me apressando às 6 da manhã. E aí você vai e me mostra Nirvana pra essa criança. Tipo assim, o grunge, pra mim, foi que nem uma bomba atômica. Na virada de 89 pra 90, a minha vida simplesmente acabou. Eu não falei no outro episódio que minha vida acabou porque eu me formei na escola? Então, a vida do canceiro não é fácil. Cada 2, 3 anos a vida acaba por algum motivo diferente. E aí o mundo virou essa grande sépia. As pessoas nos anos 90, elas abominavam os anos 80. Na minha cabeça, não foi bem assim.
né? Eu era criança. Mas na minha cabeça, eu jurava que eu tava passando a década inteira dos anos 90 sem gostar de anos 90. Mas assim, na verdade eu gostava. Eu era exposta, eu via muito rádio, eu gostava muito de Spice Girls, eu via MTV. Mas na minha cabeça, eu estava ali firmando a resistência. Eu odeio essa década. Pré-adolescente, caçando programa de rádio e também programa da MTV que tocava flashback. E eram os que só tinham de madrugada, assim. Tipo, Baú da Mix, Naftalina da Transamérica. Eu anotei aqui. Na MTV tinha o Clássicos MTV. E eu tinha, inclusive, um método para administrar o meu dinheiro, assim. Quando eu gostava de uma banda, eu comprava... a banda ia ser dos anos 80, porque eu só gostava de anos 80. Eu comprava um CD de coletânea. Porque nos anos 90, as bandas dos anos 80 todas tinham coletânea em CD. Porque as coisas todas tinham que ser relançadas em CD. Só que CD era caro. Então eu comprava só coletânea. Se fosse CD, tinha que ser a coletânea. Você sabe o que é coletânea, né? É uma compilação. Coletânea é um CD que tem as melhores músicas juntas em um CD só, que não é um álbum oficial. Meu Deus, será que eu preciso explicar isso? Mas se eu promovesse a banda internamente, aí eu comprava a discografia dela em disco de vinil. Porque ninguém nos anos 90 queria ver a cara de um vinil na frente. Então dava pra comprar a discografia de vinil usado numa boa. Assim, você não tem noção que o disco mais caro era tipo R$10. E o que eu gostava ainda, que era o pop bem farofa dos anos 80, nossa, o pessoal desovava, assim, eu comprava tudo. Na loja de disco que eu ia, eles ainda deixavam eu ficar trocando os discos, porque aquilo ali não tinha nenhuma importância, não movimentava em nada o comércio dos anos 90. Ninguém queria saber dos anos 80 nos anos 90. E os discos ficavam, inclusive, na edícula da loja de CD. O CD era tipo A Menina dos Olhos. Então eu dava uns meses, eu separava uns discos pra trocar e ficava reciclando eternamente. Queria mandar um beijo aqui pra loja Nuvem 9, inclusive, porque olha, eu trocava, aí eu não gostava, eu trazia, trocava de volta, e eu ia reciclando. Aí corta pra 2025, os discos saindo a R$200 e eu pleníssima, com as minhas 8 discografias e tanto, sei lá. Do Duran Duran, do B-52s, Talking Heads, do Oingo Boingo, The Police. Gente, Information Society. Como que os anos 80 acabaram? Era perfeito. Pior que eu acho que se dependesse do Brasil, a gente tava lá ainda. Porque, assim, o povo pra gostar de anos 80, esse aqui, viu? Tipo, se o brasileiro gosta. Eu tô falando de mim, mas eu percebo. Tudo isso pra dizer que tá chegando o momento em que o roteiro acaba. Ai, não, eu achei que tinha mais... Calma. Tudo isso para dizer que tá chegando o momento que o roteiro acaba. Isso tá escrito aqui ainda. E eu faço o react freestyle, né, do meu diário velho. Lembrando que eu tô lendo um caderno meu do comecinho dos anos 2000. No primeiro episódio eu tava lendo sobre os últimos dias de aula da escola, no terceiro colegial. E o meu caderno com a capa do Russell Crowe, na Era Padrão. Tô postando as fotos, inclusive, no Instagram, @podcast Diário Velho, tudo junto. Vamos ver. Eu tô aqui no freestyle exatamente... Nossa, eu passei muito. Tá escrito A Paz numa folha. Eu sei porque que eu escrevi isso aqui. Ai, meu Deus. Na minha escola, tinha numa parede de uma das escadas, tinha desenhado uma criancinha com uma árvore assim, e tinha a letra dessa música. Tava escrito: A paz invadiu meu coração. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz. É isso, né? A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, no qual eu não... Nossa, eu esqueci, meu Deus do céu. Então tava escrito isso. Aí depois na outra folha eu escrevi Hey Jaded. Por causa da música do Aerosmith. Tem uns desenhos aqui. Ai, olha isso aqui. Nossa, eu achei uma página aqui do dia 1º de dezembro de 2001. Então é um pouco depois do outro episódio, do fim da escola. E começa com... Há 5 anos atrás. Eu já tô relendo no meu relido o que eu reli. E em 2001 já estava relendo. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Oremos. Há 5 anos atrás, nem lembro do preparo nem nada. Mas foi o dia em que a Juliana viajou e eu adiantei o relógio 10 minutos.
Eu lembrei. Pior que eu lembrei. Eu lembro disso. 5 anos atrás era 96. E a minha escola era muito grande, né? Ela fazia festas de comemoração a cada 5 anos pela história. E eu tive a sorte na minha cabeça. Eu achava sorte, outros nem tanto. Que eu peguei 3 festas, porque eu peguei uma festa de 25 anos em 1991, de 30 anos em 1996 e de 35 anos em 2001. Só assim, só entrando nessa época você conseguiria pegar, pegando uma festa no primeiro ano que você conseguiria pegar as 3. E era não era uma festinha, leva bolo e coxinha. Era uma apresentação de todas as séries no ginásio do Ibirapuera, com coreografias que a gente ensaiava por 6 meses. Era um negócio absurdo, assim. E, inclusive, o primário, o ginásio, apresentava uma coreografia e formava figuras com a gente dançando. A gente tava todo mundo ali alinhadinho, aí todo mundo saía correndo e formava um arco-íris, assim. Eu acho que o primário era obrigado, no colegial foi só quem queria. Adivinha, né? Mas aqui eu tô falando em 2001 da festa de 1996. E esqueci de falar o que eu ia falar, que a apresentação do colegial era sempre no escuro e com bastão de neon. Então, assim, era algo pra se almejar que você chegasse no colegial e fizesse a festa no colegial pra fazer coreografia no escuro com bastões de neon. Né? Pelo amor de Deus. Eu preciso falar que meus amigos participaram? Não participaram. Você que escutou o primeiro episódio, você não precisa, você já sabe. Eles não participaram. E eu ia nos ensaios sozinha e eu amava, não tinha problema nenhum, assim. Inclusive, eu guardei um dos bastões de neon no meu freezer. Acho que eu tive aquilo, eu não queria me desfazer daquilo por décadas, assim. Não tenho mais faz décadas, graças a Deus. Mas é isso. Há 5 anos atrás, não lembro da prepara nem nada. Mas que preparo? Preparo? Vou fazer comida? Que preparo? Mas foi o dia em que a Juliana... aí em 96, eu tinha uma amiga nessa escola que era de outra unidade da escola, não era na minha, mas como era a mesma escola, às vezes a gente se via. E ela não foi participar desse negócio porque ela ia viajar, e então ela já não ia. E aí, porque ela ia viajar no dia da apresentação. Se você imagina se eu, com essa idade, fosse viajar com a minha família no dia da apresentação, se eu ia deixar minha família em paz 1 minuto na Terra. Inclusive, na festa de 35 anos que eu fiz no 3º colegial, eles tiveram a proeza de fazer num sábado à noite, um dia antes da FUVEST. E eu convenci a minha mãe que eu ia participar desse caralho dessa festa de qualquer jeito. Independente, eu ia participar, eu ia voltar pra casa, ia dormir cedo e fazer o meu vestibular, mas não ia vir possibilidade de eu não participar da festa porque era um dia antes da FUVEST. Inclusive, eu fiz cursinho depois, porque eu não passei mesmo. Mas, hoje em dia eu digo, muito mais importante. Então, aí a minha amiga viajou e eu adiantei o relógio por 10 minutos. E eu escrevi isso. Então, eu tô escrevendo isso sobre 96, estou escrevendo do ano de 2001. Em 96, era para eu sentar no setor amarelo, na 5ª fileira. Agora estou no setor roxo, no centro, na 4ª fileira. Por isso que eu faço diário, gente. Olha as coisas que eu tinha que escrever. Por isso que eu tenho muito diário, velho. Eu tô recordando o setor que eu tava sentada na festa. Filosófica. E assim vai, realmente. Eu tô lendo tudo isso agora, tá? Não li nada disso antes. Essa falta de assunto. Ah, bom. Eu tô reconhecendo que há falta de assunto, porque eu tô achando esse parágrafo. Eu sabia. Oficialmente, isso aqui que tá escrito é uma falta de assunto. Estamos oficialmente concordando. Eu fiquei pensando a semana inteira. Escrever porque é a última vez disso, escrever porque é a última vez daquilo. Eu era muito obcecada por registrar essas últimas coisas nessa época. Mas, no final, nem todas as últimas coisas são importantes. Pelo amor de Deus. Olha, gente, eu tô crescendo ao vivo diante dos olhos de vocês. Aqui eu tô pensando essas coisas pela primeira vez na minha vida. Para falar a verdade, só pesou o último dia com o badminton. Ai, gente, badminton. Ai, amiga, você lembra? Você vai lembrar também. Você já vai pausar pra contar pra Fernanda. Gente, isso pode soar como novidade, uma surpresa pra muitos de vocês, mas eu odiava educação física. Assim, de ter pesadelos recorrentes até hoje. E as outras pessoas, as outras meninas, né, porque fazia separado. As meninas xingando porque eu não sabia fazer nada. E em esportes como vôlei, que você não tem onde se esconder, você não tem como meter a galera na defesa e só falar chuta pra fora. Eu jurei, olha, outro pacto que eu fiz de criança comigo mesma e eu cumpri também.
Eu nunca mais vou entrar numa quadra pra jogar nada na minha vida. E eu nunca mais entrei. Eu nunca mais entrei numa quadra pra jogar nada. Eu já entrei em quadra pra fazer várias coisas, mas eu nunca mais joguei nada de bola na minha vida. Pacto infantil cumpridíssimo, assim. E aí era um pesadelo. Toda aula eu fazia assim, não sei de onde que tiraram que colocar ovo na janela fazia chover. Eu botava ovo na janela, porque se chovia, não tinha aula de educação física, era numa quadra coberta que era pequena. E aí não dava pra todo mundo jogar. Tinha o professor das meninas e o professor dos meninos. Os meninos... Foda-se, os meninos você jogava uma bola lá no meio e eles iam correndo. Mas as meninas não era só eu, assim. Aí não vou falar que eu odiava educação física e minha amiga adorava. Não, a gente odiava isso em conjunto. Olha que lindo, a gente tinha interesses em comum. Eu e meus amigos. Não era só o vínculo da vida e nada em comum que a gente tinha. E aí chegou uma hora que eu acho que o professor das meninas, ele foi desistindo, assim. Ou seja, a gente era grande, toda semana era uma cólica, alguém... E enrolando, professor, enrolando. E aí eu lembro que a partir de um momento, assim, esse professor de educação física chegou pra gente... Eu acho que foi isso, tá? Não sei, talvez a minha amiga lembre de outro jeito. Eu lembro que ele deve ter chegado pra gente e falado assim... O que eu faço pra vocês fazerem alguma coisa na aula de educação física? O que eu faço? E aí, de alguma maneira, a gente começou a jogar badminton no pátio. E era só a gente, eu, a minha amiga e meu amigo. Por quê? Amiga, eu não consigo lembrar a ordem das coisas. Entre reclamar de educação física e estar jogando badminton, eu não sei o que aconteceu. Mas eu lembro do professor de ter muito saco cheio. Mas isso foi só no terceiro colegial, tá? Não tinha isso nos outros anos, não. Era... Vai lá, te joga na quadra e foda-se. 5 querendo sair chorando e os outros 5 querendo marcar gol em cima desses 5 que estão chorando. Por que tinha que ser bola? Por que tinha que ser competitivo? Por quê? Enfim, vou deixar aqui a pergunta. Desculpa ter feito propaganda enganosa de que os últimos dias de aula e as últimas provas tinham sido o fim da escola, mas 2 meses depois teve a festa. Por isso que eu tava de pé ainda nas aulas. Eu sabia que ia ter ensaio e festa ainda, que eu ainda ver as coisas, as pessoas. Agora eu tava me achando muito normal no outro episódio, sinceramente. Eu era uma criança. Você pode ver pelos meus relatos que eu era uma criança. Assim, pra mim, eu fui de criança pra adulto, porque minha adolescência foi meio esquisita, foi meio infantil, assim. Será que é na área de todo mundo? Fica aí. Isso era no segundo semestre de 2001. Eu já contei, né, no outro episódio do 11 de setembro. E aí aconteceu outra coisa aqui. Os ensaios da festa, eu lembro que eu tava em um deles quando o George Harrison, dos Beatles, morreu. Obviamente, vem a frase mágica, não tinha celular. Eu descobri porque em algum momento eu fui pra arquibancada, peguei o meu... Esqueci o nome. Meu Walkman. Nossa, eu não falo isso há 3 décadas. Eu esqueci a palavra Walkman. Peguei o meu Walkman. Walkman era um aparelho portátil no qual a gente escutava fita e rádio, tá? Liguei alguma rádio. Aí na rádio eu devo ter ouvido, porque todas as rádios deviam estar dando essa notícia. E aí eu lembro que tocou muitas músicas dos Beatles e eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Posso te falar o dia que isso aconteceu? Olha só. George Harrison. Isso foi exatamente no dia 29 de novembro de 2001. Ai, que lindo. Foi logo 3 dias antes da festa. Eu escutava, entre aspas, muito rádio. Entre aspas, porque eu escuto até hoje. Eu literalmente trabalho do lado de um rádio, meu rádio digital de 1995, o mesmo rádio. O leitor de CD dele queimou faz décadas. Os decks de fita também estragaram faz décadas. E em cima tem a parte de rádio, que é digital, e tem todas as minhas rádios gravadas lá. E eu nunca me desfiz desse rádio, porque eu amo rádio digital e tem as caixinhas de som. Mas enfim, 29 de novembro de 2001, George Harrison morreu. E eu associo essa fase a uma época que começou a tocar The Strokes. Começou a tocar Last Night, porque isso foi, tipo assim, a minha abertura da minha adolescência. A abertura das comportas pra música contemporânea. Como eu achava na minha cabeça que eu não gostava de anos 90, apesar de gostar. A música indie, que começou com essa fase, né, do indie, começou com Stroke, foi o que abriu, assim, pra mim. Eu fui, tipo, mega super indie depois. E eu comecei a escutar isso, a escola acabando, nos últimos dias da última festa, e aí começou a tocar uma coisa que é o que eu ia escutar na próxima fase da minha vida. Ai. É poético demais, né? Pelo amor de Deus.
E eu ainda tive CD dos Strokes. Eu tive CD dos Strokes e um do Franz Ferdinand. E aí eu já descambei pro download. Mas, então é isso. No episódio passado eu li 10 páginas, nesse eu só li 2. E não tá escrito nada demais, mas já rendeu o episódio inteiro. E oremos pra eu editar isso daqui. Me siga no podcast Diário Velho, tudo junto, @podcast Diário Velho, pra me xingar por causa desse episódio, que não vou ter nem foto. Eu posso postar uma foto do meu Walkman. Mentira, eu não guardei o Walkman, Deus me livre. Tchau.